Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vim aqui compartilhar a mensagem de Deus com os irmãos. A palavra escrita no livro da vida. O livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A passagem ela começa a partir do versículo 15. A passagem que eu quero falar para vocês. A partir do versículo 15. Tem um cabeçalho que diz assim: a supremacia de Cristo. A supremacia. A supremacia quer dizer assim, o melhor de Cristo, tá? A importância do nome Cristo, ou as opções que Cristo lhe dá. Dá um exemplo aqui para você. Se eu tenho 3 contas de luz para pagar, aí o dinheiro que eu tenho não dá para pagar as 3 contas. Então, eu vou ter que escolher uma dessas contas para pagar. Eu tenho uma conta de luz, tenho uma conta de água e tenho uma conta de internet. Tá? Mas o dinheiro que eu tenho não está para pagar as 3, mas as 3 estão vencidas. Então eu tenho que pagar aquela que é mais importante para mim. Eu tenho que escolher aquela que vai me ajudar, aquela que vai edificar a minha vida, aquela que é a mais importante, tá? Se eu pagar a água, eu não vou poder pagar a luz e a internet. Se eu pagar a internet, eu não posso pagar nem a água e nem a luz. Se eu pagar a luz, a energia, eu não posso pagar nem a internet nem a água. Dessas 3 aqui, para mim, qual seria a mais importante? Se eu deixar a luz para depois e cortar, eu consigo passar um tempo no escuro usando vela, né, lampião. Se pagar a internet, se eu não pagar a internet e deixar cortar, eu posso viver um tempo sem a internet. Porque eu tenho 47 anos, eu vim conhecer a internet de 10, 15 anos para cá. Então, eu passei 35 anos da minha vida, 37 anos, sem usar a internet. E não fez falta e eu sobrevivi. E por que eu não vou sobreviver agora? Então, a água e a internet para mim é descartável. Não é tão importante. Então, o mais importante para mim sobreviver é a água. Porque a água representa a vida. Tá bom? Eu preciso da água para cozinhar, né? Para beber, para tomar banho, para minha higiene pessoal, tá bom? Então, a água para mim é mais importante, né? É a fonte da vida. Eu posso até ficar sem energia, mas sem tomar água não dá. Provavelmente eu ia morrer. Então, a água, ela tem a supremacia. A água, ela tem algo que me atrai, a supremacia. A água é mais importante para mim, por causa da sua supremacia que me traz a vida, a limpeza, a higiene, ou seja, a supremacia da água, né, representa aquilo que ela pode me oferecer, as suas vantagens, tá bom? Então aqui fala da supremacia de Cristo, tá? Então vamos ver aquilo que Cristo pode lhe oferecer. Qual seria
supremacia de Cristo para você. Ele quer dizer Cristo. Ele é a imagem de Deus. Então, Jesus é a imagem de Deus. Se tiver outra coisa que seja a imagem de Deus, não é verdade, é Jesus. A não ser a imagem do homem, né? Jesus é a imagem de Deus. Incrível, né? Incrível quer dizer forte, poderoso. O primogênito de toda a criação. Que é a criação de Deus, somos nós. E Jesus é o nosso primogênito. Unigênito quer dizer filho único. Primogênito quer dizer que depois dele nasceu outros filhos, que somos nós. Né? Porque nele foram criadas todas as coisas. A palavra sempre aponta para Jesus. Né? Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, todas as coisas foram criadas por ele. Tudo aqui apresenta Jesus, sempre aponta para Jesus. Ele é mais importante, ele é a supremacia. Você vai ganhar uma estrela da escolinha. As que há no céu e as que há na terra. Tudo que está no céu e tudo que há na terra foi criado por Cristo. A história continua apontando para ele. Eu me lembro quando a Madame Gazela me deu uma estrela da escolinha quando eu era uma porquinha. Invisível. Seja trono, seja domínio, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo foi criado por Cristo. A autoridade, o poder foi criado por ele. Os principados, potestade, dominador foi criado por ele. Por quê? Porque aí ele apresenta o mal e o bem para a pessoa escolher. Ele apresenta o céu, os anjos de Deus, o Espírito Santo e ele mesmo. Então, o mal, o principado, protestado e dominador serve como caminho negativo, né? Satanás, seus anjos caídos, né? Seus guias, seus enxumes, né? Então, quando essas coisas entram na vida da pessoa, provoca o mal dói, o mal vai sofrer, o mal traz tristeza, o mal traz dor. Então essas coisas vieram para que a gente possa entender que Jesus, ele traz as coisas boas e o mal traz as coisas ruins. No versículo 7, e ele é antes de todas as coisas. A palavra continua apontando para ele, para Jesus. Ele foi criado antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já existia. Tem consciência nele. Ou seja, todas as coisas têm a consciência que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tá? As pessoas podem até não querer Jesus, mas tem a consciência que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 18. Ele ainda fala sobre ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Ou seja, ele é a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E o homem sempre é o cabeça da mulher. Então ele é a cabeça do corpo da igreja. E ele é o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. E ele é o primogênito de Deus.
dentre os mortos, para que os todo tenha primacia. Ou seja, ele é até o primogênito entre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou. E os demais também vão ressuscitar em Cristo Jesus. Tá? Então, eu paro aqui nesse versículo 18, dizendo para você que tudo aponta a Jesus, tá? Através de Jesus, todas as coisas, ele é a supremacia. Só ele tem a supremacia para lhe oferecer o amor, a paz, a plenitude, a salvação, a vida eterna, a cura, um milagre e a existência da vida. A paz do Senhor.